O que acontece quando um grupo de estudantes se reúne para uma pesquisa? O que acontece quando um grupo dos melhores estudantes se reúne para uma pesquisa sem precedentes? Queridos e queridas, o vídeo de hoje traz a história de um grupo de estudantes que se reuniram. Não eram qualquer estudantes, eram os melhores estudantes da Universidade Politécnica da Rússia. Final da década de 50, eles se reuniram, os melhores, para fazer pesquisa e tentar angariar um título inédito. Daí surgiu o maior mistério do mundo, ali nos Montes Urais, na mais antiga cordilheira do mundo, na Rússia. Bem-vindos a um vídeo que você vai ficar impressionado. Roda a vinheta. Queridos e queridas, o Igor Deitlov, ele idealizou tudo o que falaremos agora. Essa história surgiu por conta do Igor. Ele tinha a melhor das intenções. Reuniu os melhores colegas, os mais inteligentes, os mais aplicados, os mais interativos, os mais preparados fisicamente e intelectualmente também para uma expedição. O foco era ganhar o título de aventureiro nível 3. Então, durante 3 meses, ele, debruçado sobre papel, planejamento, traçou metas, trajetos, prós e contras para aquela expedição. E foi formada a equipe. O Igor Deitlov, 23 anos, estudava engenharia. O Alexander, 38 anos, era instrutor de esportes. O Yuri Yudin foi alguém que contou história. O Yuri Nikolaevsky, 21 anos, estudava engenharia de rádio. Zinaida Komogorova, 22 anos, esquiadora. Lyudmila Tubanina, 20 anos, fotógrafa, experiente fotógrafa montanhista. O Alexander, 24 anos, estudante de física nuclear, tinha acesso a informações confidenciais do governo. Yuri K., 23 anos, estudou construção civil e hidráulica. Rustem Sloborin, 23 anos, atleta. Nikolai, engenheiro civil, 23 anos. E essa turma saiu focada com o único objetivo: caminhar durante 16 dias por 320 quilômetros, explorando as regiões inóspitas, frias dos Montes Urais. Queridos e queridas, a partir de agora, pedimos que preste atenção aos fatos. Apresentamos os personagens e o objetivo destes personagens, mas a cronologia possa ser que mude. Era 1959 o ano, o mês de janeiro. Exatamente no dia 25, eles chegaram de trem e embarcaram em um caminhão. Lembra que eles iam para uma viagem, em torno de 15 dias, então como eram pessoas experientes em montanhismo, em esqui, em pesquisa, eles estavam altamente embasados no material a levar. Para terem ideia, alguns familiares desses estudantes afirmaram que eles disseram que eles eram inteligentes o suficientes para não morrerem congelados. Então, sim, no dia 25 saíram de trem. Depois, o último meio de transporte foi um caminhão, onde saíram em busca do restante do trajeto da caminhada. Era o último momento que teriam um contato com uma civilização. Queridos e queridas, no dia 25, eles começaram a viagem de trem, depois continuaram a viagem num caminhão, e seria basicamente o último meio de transporte que utilizariam antes da longa caminhada. Então, no dia 26, dia seguinte, já estavam meio que cansados, então decidiram que aquele dia seria um dia para deixar o corpo descansar. Vamos descansar. Amanhã, dia 27, nós sairemos mais dispostos e aptos para essa jornada. Eram 320 quilômetros em 16 dias, caminhando na neve e no gelo a uma montanha chamada Kolaty Slak.
Queridos e queridas, a maioria dos nomes que falaremos aqui são nomes russos. A pronúncia russa, por si só, é a pronúncia russa. Mas a tradução, o significado dessa montanha é Montanha dos Mortos. Não vá lá. Caminharam todo dia 27 e no dia 28 o Yuri Yulin se sentiu mal. Ele se queixou de dores nas pernas, nos nervos, dores nas juntas. É pros fortes mesmo. Ele disse, não tô me sentindo bem, eu vou voltar. Não tô me sentindo realmente bem, eu vou atrasar vocês cada vez mais. Vai saber se aquela primeira parada de um dia já foi por causa dele, por conta dele. O Yuri voltou. E eles perguntaram, Yuri, quer que a gente acompanhe? Como é que... Não, eu volto sozinho, podem seguir o caminho de vocês. Yuri voltou. Pode-se ler também que essa volta do Yuri tenha sido para ele um livramento. Entre os dias 29 e 31 de janeiro, aconteceu a rotina de caminhada, a rotina de um lugar para o outro, de parar, fazer acampamentos, pausas rápidas. E chegou o ponto deles sentirem que estavam levando muita bagagem. Então decidiram que ao pé de uma montanha deixariam os suprimentos e equipamentos que não seriam necessários no restante do trajeto. Então foi registrado no diário que deixaram ali aquele excesso de bagagem, ficou pelo caminho e eles continuaram. Eles sentiram que possivelmente haveria uma tempestade. Então fizeram uma pausa. Isso aqui a gente está falando entre o dia 29 e o dia 31. Fizeram uma pausa com medo de que viesse uma tempestade. Mas o pior é que não houve a tempestade. O melhor é que não houve a tempestade. Eles ficaram, repousaram, mas o tempo não mudou drasticamente. Até o sol saiu, até o brilho, veio uma quentura. E eles disseram, não, então o tempo vai colaborar. No dia 1º de fevereiro, decidem sair para valer. Hoje é o dia de tirarmos o atraso de tantas pausas e paradas. E saíram sempre focados no que tinham que fazer, cada um com sua missão, com sua determinação. Por exemplo, a Lyudmila era a fotógrafa da equipe. Então a maioria das fotos que vocês estão vendo foi tirada pela Lyudmila. Outros eram os mapeadores e cada um tinha sua função. E eles saíram descendo a montanha com foco de atravessar um riacho congelado e depois de todo dia iriam acampar próximo a uma nova montanha. Só que no dia anterior, quando eles tiveram um acampamento que pararam e pensaram que ia ter a tempestade, não houve a tempestade, eles passaram a noite, agora saíram, desceram a montanha, atravessaram o rio para acampar na outra montanha, a tempestade que não veio no dia anterior chegou. E foi uma tempestade tão terrível, tempestade de neve, com muito vento, ventos surreais, ventos que você nunca presenciou, tenho certeza, nunca presenciamos, que eles ficaram totalmente desorientados, ficaram sem saber. Queridos e queridas, falamos sobre o dia 1º, quando eles decidem sair das montanhas, descer a montanha, atravessar o rio congelado, caminhar e acampar aos pés da montanha. Era dia 1º. Chegou o dia 20 de fevereiro, 20 dias depois, e as famílias sentiram falta. Havia combinado o seguinte, que o Igor Deitrov, que era o chefe da expedição, que dá origem a este mistério, o Igor tinha dito que no dia 12 de fevereiro entraria em contato com a universidade para dar notícias e dizer, ó, chegamos, deu tudo certo, conseguimos bater a nossa meta. Mas já era 20. Então as famílias chegaram junto na universidade, a universidade, em contrapartida, também já estava preocupada, eram os melhores alunos, e eles organizaram uma expedição de pessoas que sairiam em busca de respostas. Voluntários, fizeram grupos de voluntários, pessoas experientes em montanhismo, em esqui e caminhada na neve, para encontrar. Avisaram também as autoridades que, por sua vez, também enviaram representantes nessa busca. No dia 20, saíram em busca desses jovens. Queridos e queridas, essa história, ela não é um filme.
Essa história virou filme, essa história virou série, essa história virou livros e, assim, bagatelas de teorias. Mas foi real. As expedições que saíram em buscas, os grupos de buscas que saíram para procurar, saíram 10. Lembra que saíram 10 montanhistas. Um voltou porque passou mal e os 9 haviam desaparecido, haviam perdido o contato. Então, o grupo de busca de mapeadores procurou, buscou na neve, fizeram todo o percurso, saíram basicamente no dia 21 de fevereiro. Quando foi lá pelo dia 26, ó o tempo de busca, eles encontraram a barraca, a primeira barraca que eles tinham colocado, tinham amado, tinham deixado lá. E a barraca tinha uns indícios bem estranhos. Então, o grupo de buscas encontrou a barraca. A barraca estava cortada, rasgada. E dentro da barraca, foca aí nesse rasgo da barraca. Dentro da barraca tinham sapatos. Eu acho que quem tá na neve... Eu acho não, com certeza quem tá na neve... Quem caminha na neve, prioridade é proteger os pés. Então, haviam sapatos dentro. E haviam pratos, como se tivesse ali, prontos a servir uma refeição. Carne nos pratos, prontos a servir uma refeição. Queridos e queridas, o grupo de busca ficou extremamente chocado, porque o rasgo que havia na barraca não era um rasgo, sabe, eu tô fora, eu vou rasgar para ver quem tá dentro. Foi o contrário. Quem tava dentro da barraca rasgou a barraca para sair. Mas não tinha ninguém. Tinha sapatos, comida e não tinha ninguém. Continuaram buscando, procurando, andando, cerca de 500 metros à frente, tipo num bosque, às margens de um pinheiro, e encontraram restos de uma fogueira. E 2 corpos. Eram os corpos dos 2 Yuris. Imediatamente a tristeza tomou conta daquelas pessoas que estavam fazendo as buscas e, posteriormente, na perícia dos 2 Yuris foi constatado hematomas, marcas de pancadas, e eles estavam apenas de cueca. Então, a barraca, andaram 500 metros, encontraram o corpo dos meninos, só que ainda voltando ao corpo dos meninos, abaixo de um pinheiro, e começaram a olhar assim ao redor, e viram que na árvore onde os corpos estavam, dos 2 Yuris, tipo 5 metros acima, os galhos estavam quebrados. Como se alguém tivesse tentado subir, fugir, alguma coisa. Vamos fazer um DNA. Encontraram DNA dos meninos 5 metros acima, nos galhos quebrados da árvore. Então temos a barraca, o bosque, e no intervalo entre a barraca e o bosque, eles encontraram 3 corpos. Os corpos da Zenaida, do Igor e do Rustem. Zenaida, Igor e Rustem, os 3. E a posição que os corpos estavam era como se eles estivessem com os 2 Yuris e estivessem correndo de volta para a barraca. Mas algo aconteceu que eles morreram no caminho. O corpo do Igor Deitlov foi encontrado vestido, mas descalço. O corpo estava abraçado com um galho. Os corpos da Zenaida e do Rustem estavam com hematomas mais congelados. Então, os 3 e os 2 Yuris. Os 2 Yuris, o Igor, a Zenaida e o Rustem, os 5 foram encontrados. Os 5 corpos. Mas lembro que eram 9 montanhistas. 4 não foram encontrados. Fizeram uma busca durante mais dias, mais semanas, meses. E não encontrou. Queridos e queridas, um mês depois das buscas, chegou-se à conclusão que os quatro que não foram encontrados os corpos, a teoria que surgiu foi que meio que eles tivessem entrado em confronto, brigado, e os 4 que não foram encontrados os corpos meio que tivessem criado um motim, matado os amigos e fugido para outro país. A teoria que foi jogada para as pessoas, para a família, ó, eles brigaram, o grupo brigou entre eles e 4 se rebelaram, mataram, aniquilaram o restante do grupo e fugiram para outro país.
Queridos e queridas, cerca de 3 meses depois veio a resposta. Em 5 de maio de 1959, o mistério foi resolvido. A neve baixou e os corpos que faltavam surgiram, apareceram. Queridos e queridas, em 5 de maio de 1959, o mistério foi solucionado em parte, porque quando foi solucionado o mistério dos corpos, aumentou-se em 100% o mistério da morte desses jovens. 4 corpos apareceram porque a neve baixou. Estavam bem ali perto da barraca. Queridos e queridas, a Ludmila, o Saime, o Alexander e o Nicolau apareceram e esse surgimento dos novos corpos, essa descoberta dos novos corpos só trouxe mais mistério, temperou com mais mistério tudo aquilo que o governo possivelmente quisesse esconder, as pessoas possivelmente quisessem teorizar. O Nicolau foi encontrado com uma fratura no crânio, como se ele tivesse sido arremessado ou tivesse caído de uma altura considerável. O Alexander, ele estava sem sobrancelha, sem um pedaço do nariz e com ferimento no pescoço. O Simon, sem olhos, sem a pele da sobrancelha, ferimento no crânio e fratura nas costelas. E a Ludmila foi encontrado pequenos e muitos ferimentos no rosto, como se tivesse tirado com uma unha, costelas quebradas, como se fosse um alto impacto, os olhos pendurados e sem a língua. É bem surreal. Essa história é tida como um dos maiores mistérios do mundo. Está no top 10 dos maiores mistérios sem respostas. Calma que vamos trazer a resposta. Então, haviam sido encontrados os 2 corpos dos Yuris, os 3 corpos entre a barraca e o bosque, e 3 meses depois, ali também os outros corpos, os outros 4 que faltavam para completar os 9 montanhistas. Queridos e queridas, algo que não falamos, mas que causa impacto também, é que todos os jovens que tiveram fratura nas costelas, as fraturas não foram expostas. Então é impossível, seria impossível, mas foi possível. Nada exposto, visualmente não tinha nada quebrado, mas com exames mais detalhados foi descoberto que tinham costelas quebradas, como se eles tivessem sido atropelados, como se eles tivessem sido jogados de altura, como se eles tivessem sido, sabe, um acidente de trânsito para quebrar tudo. A Zenaida, que foi uma das que foi encontrada entre o caminho do bosque e da barraca, o dorso dela, na lateral, tinha um hematoma grande. E os pesquisadores, os peritos, meio que disseram que parecia que ela levou uma pancada de um bastão, de um taco. Então, eram ferimentos bem atípicos. A outra menina tá sem a língua, os outros estão com os olhos pendurados. Radioatividade foram encontrados em 2 corpos. Mistério pouco é bobagem. Radioatividade foram encontrados em 2 corpos. Um menino chamado Yuri Kondovetsky, ele tinha 12 anos na época, ele acompanhou, ele conta que ele, um menino na época, né, ele tinha 12 anos, ele ficou muito impressionado quando assistia nos jornais, que via, e ele cresceu com isso no coração de estudar sobre esse evento, porque não houve respostas concretas, bate do martelo, não houve respostas. E esse menino fala, que hoje é um homem, já é um idoso, ele fala que os corpos tinham a pele alaranjada, e realmente foi. Eles tinham a pele alaranjada, como se tivesse pego bronze. Gente, eles estavam na neve, como se eles tivessem passado por um bronzeamento artificial severo. Então as peles estavam todas alaranjadas. Queridos e queridas, mas vamos aos fatos. O Yuri Yudin, que escapou por conta das dores, do desconforto, livrou-se da morte, teve esse livramento, ele participou das buscas também. E ele de pronto disse, olha, eram 2 diários que tínhamos, só foi encontrado um. Tinham 4 câmeras fotográficas. Vamos falar aqui que não é a nossa era da tecnologia, então tinha que ter as reservas. 4 câmeras fotográficas.
Só tinha uma. Rolos de filmes desapareceram. E sem contar que objetos que não faziam parte da expedição foi encontrado na expedição, como se tivessem sido plantados. Queridos e queridas, quando falamos que vivemos numa bolha, é sobre isso. Aí você pode perguntar, o que é que isso vai mudar na minha vida? A engrenagem que move os mistérios da humanidade. O acontecimento ou a passagem de Daytroth é esse caso. Um caso é um mistério sem solução. É um mistério que chegou, jovens foram acampar, jovens foram fazer pesquisa e estudar, e apareceram os nove jovens mortos de forma misteriosa, surreal. E quem fez isso? Existem cerca de quase 30 teorias oficiais sobre o desfecho desse caso. Obviamente não vamos falar das 30, quase 30, mas existe uma teoria bem gritante que é sobre os Yetis. Um homem grande que teria ido e teria feito tudo isso com os 9 jovens. Os Yetis é como se fosse o resultado do cruzamento de um ogro com um macaco. Então ele teria ido e teria feito isso com os jovens. Nada a ver, Lina, nada a ver, não foi. Acredita que existia no diário dos jovens, escrito por um deles, que agora nós acreditamos no Homem da Neve. Outra teoria na mesma linha é essa foto aí que você tá vendo. Essa foto deu o que falar. Essa foto ela foi liberada, lembra que os fatos ocorreram em 1959. Ficou durante boa parte do tempo trancada, guardada pelo governo russo. Eles não liberavam nenhuma investigação. Foi feita a investigação rápido e foi encerrado rápido. Então não tem... As pessoas não tinham acesso aos documentos. Com a queda do Muro de Berlim em 89, foi mais livre, mais liberado. Então essa foto meio que apareceu em 89 relacionada a esse caso. Mas há quem diga e prove que essa foto não tem nada a ver sobre o incidente da passagem de Daytroth, só uma foto fake. Queridos e queridas, onde aconteceu a tragédia da passagem de Daytroth, onde aconteceu a morte dos jovens, esse mistério todo das 9 mortes, 2 perto da árvore, 3 no caminho, 4 soterrados, existia um povo que morava ali nas proximidades. Era esse pessoal que mora bem longe da civilização, com a sua própria cultura, do seu próprio jeito. Era o povo Menci, e eles tinham como braço direito e braço esquerdo a natureza. Eles vivem da natureza. E eles disseram, inclusive eles advertiram para os jovens, olha, aquela montanha é a montanha da morte, o nome daquela montanha, não vá para lá. E os jovens foram. E eles dizem que foi a força da natureza que fez isso com os jovens. E existe a teoria, claro que tinha que existir, a teoria dos OVNIs. OVNIs. Que desse dia os OVNIs eles estavam para briga. Então eles fizeram esse destroço todo com os jovens. Os OVNIs é uma teoria forte também, bem forte. Existe o documentário, um dos documentários e filmes sobre eles que eles são bem contundentes, sim, foram os OVNIs. Inclusive havia, na época do ocorrido com os jovens, esses nove montanhistas, existia um outro grupo que estava acampando perto dali. E eles disseram que naquela noite foi visto luzes no céu. Lembra do Alexander? Um dos montanhistas, o que foi encontrado soterrado 4 meses depois, sem os olhos e tal. Ele era espião do governo. Ele era sobrevivente da Segunda Guerra. Ele lutou na Segunda Guerra. Ele estava infiltrado no grupo? Não. Mas ele foi como alguém mais velho para cuidar. Era o mais velho da equipe, 30 e poucos anos. E ele foi tido como pivô ou um informante. Porque existe a teoria também que os jovens morreram por conta de testes do governo. Queridos e queridas, mas em 2019, o Jonah Galmi e o Alexandre Purz, eles resolveram teorizar, sabe? Não tem nada a ver. Vamos fazer agora o negócio direito. 2019, ontem, né? Vamos fazer o negócio direitinho pra
fechar esse caso, para com tanta teoria que foi OVNI, que foi entes, que foi a natureza. Vamos parar com isso? Pararam para estudar. Eles eram estudiosos, especialistas. E se basearam, sabe em quem? Começaram, se inspiraram com a Frozen. O filme da Frozen. Nossa, e se for... Aí foram teorizar, foram para os cálculos, foram para a prática, voltaram para os cálculos e foi para lá e foi para cá, investiram em pesquisas. E tem sim uma nova teoria catalogada e que é basicamente o certo. Uma avalanche matou os jovens. Aí você pergunta, como é que é, Lina? Como é que uma avalanche matou os jovens? A teoria é o seguinte, eles afirmam, o estudo é bem complexo, bem detalhado, que não dá para fazer aqui num vídeo. Uma avalanche não foi qualquer avalanche, porque onde os meninos acamparam, montaram a barraca, a inclinação não daria para fazer uma avalanche dessa. Mas essa avalanche, baseado na teoria que inspirada no filme Frozen, foi uma avalanche atípica, surreal. Então, eles afirmam que os jovens estavam basicamente na hora errada, no momento errado. Onde eles, como já falamos, é onde eles colocaram a barraca, não era um local que seria um índice de avalanche perigosa. Os meninos eram meninos estudiosos, eles calcularam direitinho. Mas foi uma avalanche atípica, surreal, tipo um vento catabático, algo que a natureza dá um bônus, assim, sabe? Um up, se podemos falar. Então, veio uma avalanche só, como se fosse uma única pedra, digamos assim, que, sabe? Quando caiu, quem estava dentro correu e cortou por dentro e saiu do jeito que estava, saiu sem roupa, ou então o frio dá aquela confusão mental, então tu tira a roupa para ter calor, eles saíram em desespero e os que ficaram esmagados, os 4 que encontraram depois, foram os primeiros que morreram, os outros fugiram, mas morreram de frio. Mas essa teoria já tem a retórica, a controvérsia, porque, queridos e queridas, uma avalanche dessa forma tão atípica, ela teria deixado marcas na natureza. E não ficou marca. Não ficou. Ficou do mesmo jeito. O certo é que, por mais que hajam teorias, inclusive essa última teoria de 2019, do Jonah e do Alexander, é uma teoria que eu acredito possivelmente dessa avalanche atípica. Mas existem perguntas como essa que falamos, que a natureza continuou da mesma forma, que não tem respostas. O que tem a ver a língua da menina, os olhos, sabe? A pancada. Complicado. São os mistérios que a gente pensa, meu Deus, vou morrer sem saber? Existem documentários, séries infinitos, inúmeros sobre este caso, que esse é o caso top 1 dos mistérios do mundo, o incidente da passagem de Dyatlov. Se você tem a sua teoria, ou você acha que sim, foi o OVNI, foi o Yetis, foi o pé grande, foi o, sabe, foi a hipotermia, foi o governo que mandou, o que aconteceu com esses jovens? Queridos e queridas, deixamos um beijo e nos encontramos no próximo vídeo. Até a próxima.